Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos já à leitura em Gênesis 2, verso 18. Deus abençoe, pastor Vanderlei, que dá oportunidade para nós. Mesmo que aqui quase que é o fim da jornada, a gente vai cansando, né? Vai ficando mais para o fim. Só Deus para ajudar mesmo. Mas não estamos reclamando, não, está bem. Qual ser humano que não cansa, né? Mas vamos a esta meditação. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Amado Criador, o Senhor sabe que nós, sem o Senhor, não somos nada. Não temos habilidade própria. Carecemos de Ti. Não temos estudos onde nos segurarmos. Precisamos de Sua inspiração. Não conseguimos estudar como homens estudam para conhecer as pessoas. Por isso precisamos do Espírito Santo. Ajuda-nos nesta hora, Pai, enquanto falamos desta verdade, para a Sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. Deus e o homem estavam sozinhos. A vida sozinha não é bom, nem Deus achou bom. Uma vida sozinho. O homem pode achar que é bom, mas Deus diz que não é. Não é bom sozinho, nem para o homem e nem para Deus. Para não deixar o homem só, você sabe que Deus o adormeceu e tirou dele mesmo a sua esposa. Da costela, ele fez uma bonita mulher e deu a Adão. Adão já não estava só mais. E vocês vão notar que a vida sozinha é muito solitária. Não é bom. Quando você começa a achar bom, você está deprimida, deprimido. Fecha dentro de um quarto, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, eu quero ficar só, está doente. Deus não quis que o homem ficasse só. Ele disse, não é bom. Se Deus falou que não é bom, eu vou falar que é bom. Se nós falamos como Deus fala, então, se não é bom que o homem fica só, Deus disse, eu tenho que repetir. É outra coisa que a igreja tem que repetir. Tem hora que pela dificuldade, pela luta que tem no casamento, pela aflição que a mulher enfrenta, talvez a mãe quer advertir a filha até para não casar. Mas é errado. Simplesmente a ajuda. Mostra o que é um casamento para ela. Mas deixe-a casar. O rapaz é a mesma coisa. Você só mostra quanto vale o quilo de sal e depois deixa ele casar. Porque o sal é mais barato, né? Depois você deixa ele casar, o anima para aquilo ali. Um espírito religioso, muitas vezes, diz, olha, não quero nem ter filhos mais, porque os filhos são todos desobedientes. Mas você não cresce, não. Traga filhos, porque isso é bíblico também. Não é pensar, eu não vou ter filho porque vai vir desobediente, como se nós fôssemos santinhos. Quando nós fomos crianças, as artes que nós fizemos. Então não queremos criar filhos porque são agitados e principalmente nesta era que nós sabemos que eles são desobedientes a pais e mães. Ingratos, profanos,
sem afeto natural. Não tem nem amor natural para pai e mãe. Agora, isso está na Bíblia. Eu não vou gerar filho, então por quê? Não, vamos gerar. Deixa o menino vir. Deus sabia o que Eva ia fazer. Então o irmão Brana diz, Deus não podia fazer direto a Eva, como ele fez Adão. Pegou o barro, fez Adão. Você já pensou bem Deus pegar o barro e fazer uma mulher? Então ele não a fez. Ele tirou a mulher já do produto. Por isso ela é um subproduto. Deus fez isto lá no princípio. E ele continua fazendo assim. Não foi diferente no Calvário. Cristo também é o produto. A igreja, a noiva, ela é o subproduto. Ela saiu dele. Foi tirada dele. E se você notar, não seria bom Deus pegar e fazer uma noiva direta. Porque quando ele tirou a noiva de Adão ela caiu. Quando Deus tirou a noiva de Cristo, ela caiu. Nós temos isso aqui na mensagem e é bom eu passar por isso. Mas estava pensando em começar primeiro, Deus adormeceu Adão e tirou sua noiva. Vamos conversar naquilo que vocês conhecem, até é familiar. Bem melhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Parece que até para casar você está num sono profundo. Para poder casar, para poder aparecer uma esposa para você, talvez teve que ficar adormecido. Não sei se vocês me entendem. Tem que se adormecer, senão não arrumava mulher. Se ficasse assim vivo, esperto, não, adormece. Tem hora que o rapaz adormece que casa com qualquer uma. Aí você vê que ele está bem adormecido. A moça também adormece, está num sono profundo. Casa com qualquer um. O que aparecer primeiro, principalmente, a igreja não tem moços e moças suficiente, e aí, eles adormecem logo. O primeiro ou a primeira que aparece, eles casam. Só quando eles acordam, é tarde. Quando acorda e a orelha é grande, o nariz é esquisito, esparramado, é pequeno, ou é grande, é magrelo, é gordo. Só que acorda depois. Não acorda antes. Antes está dormindo. Que amor, que beleza. E por isso une. Então a gente vê este adormecimento no ser humano para o casamento. Que Deus teve que adormecer Adão para tirar uma costela dele, e Deus não deixou aquele buraco, não. A Bíblia diz que Deus fechou o lugar. Ele tira a costela e fecha aquele lugar. Está tudo na Bíblia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do Adão formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Amém. Vamos aqui na mensagem do profeta, obra-prima, de onde a gente extraiu este pensamento. E Deus começou a criar. É bom saber que nós achamos assim, por que Deus não usa outra coisa? Mas da criação, nós somos a perfeição. O homem é a perfeição da criação. E aí você vai ver o cristianismo, onde está a perfeição do cristianismo. Que no homem,
Primeiro Deus vem, o profeta diz assim, ele criou os peixes, os pássaros, primeiro os girinos, e os animais rastejantes. Isso é que muitas vezes a gente aplica na vida espiritual, é que muitos de nós não fazemos para rastejar. Nós não andamos, nós não chegamos à perfeição da palavra, a perfeição da revelação, a perfeição da luz. Nós rastejamos, andamos como animais, como quadrúpedes, e é difícil ficar em pé e mostrar a perfeição da religião, a perfeição da fé, que cada um de nós precisamos ter. Mas a maioria gosta de rastejar, como na justificação, santificação, restauração de dons, mas é difícil andar em pé, na perfeição brana. Eles têm dificuldade para chegar a esta perfeição. Irmão Brana continua aqui o parágrafo 46, a obra-prima. E quando ele começou a trabalhar com as coisas que rastejam, os pequenos animais sobre a terra, então ele começou a trazer isto, aquilo, algo maior. Então finalmente ele trouxe isto para os animais maiores, tal como leão, tigre, urso. Então trouxe aquilo na vida, talvez de macacos, símios e assim por diante. Agora, não uma evolução, como nós pensamos que veio do outro. Aquilo foi uma criação completa. Deus trabalhando em um exemplo. 47. No final, ali veio sobre a terra a perfeição, e esta foi o homem. E então ele pôde ver aquele homem que ele se parecia com ele. Deus olhou e viu que aquele homem parecia com ele. Então agora, quando ele olhou para si, para ele, aquele homem, ele era um reflexo do que era seu Criador. Deus tinha sido agora capaz de realizar a coisa que ele queria, um homem em sua própria imagem. Aí você volta ao que o irmão Brana disse, quando Deus fez o homem, o primeiro homem que Deus fez foi espírito. Depois ele fez o homem do pó da terra. Mas primeiro o homem é espírito. Este homem, a imagem de Deus. Não é este que caiu. Você pode ver que foi o outro que caiu, não o feito à imagem de Deus. Então eu posso dizer isto, que quando ele fez este homem, ali havia algo sobre ele, mesmo não parecendo bem certo, porque ele estava só. E era assim que Deus estava, sozinho. O homem estava só, e era assim que Deus estava sozinho. Ele era eterno. E o homem agora, na imagem de Deus, também existia na terra sozinho. Como Deus vai trazendo a sua criação a uma perfeição, para que todos possam ver um ao outro. Não apenas um homem espírito, mas agora vem um homem carne. E Deus não parou também. Só que ele teve que demorar mais uns dias para fazer a si mesmo um homem igual a nós. Naquele dia ele fez o Adão. Tirou a Eva e deu para Adão, para ele não ficar sozinho. E Deus mesmo, durante o espaço de tempo do Velho Testamento, irmão Brana diz que ele teve uma igreja que era uma noiva hebreia. E a noiva hebreia, ela caiu. Gente, desde o princípio está vindo a queda. Não parou. A mulher de Adão caiu. A noiva hebreia caiu. Mas Deus tinha que chegar à perfeição agora. Porque ele chegou à perfeição da criação, o homem.
Agora ele queria chegar à perfeição da criação, Deus. Ele mesmo criou um corpo para ele. Esta é a perfeição, Deus criado em forma de homem. Primeiro, Deus criou o homem na imagem dele. Agora ele vem, cria, gera ele na imagem nossa. Mas esse homem gerado à nossa imagem era um homem Deus. Era a perfeição de Deus. E ele estava sozinho. Jesus nunca casou. Ele estava sozinho. Ele ficou sozinho. Mas ele gerou uma esposa. E ela veio através da justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando lá do dia de Pentecostes. Sangue, água, sangue e vida. Da morte dele, na morte dele, veio uma esposa, uma noiva. E eu te pergunto, ficou ela de pé? Eu quero chegar logo aqui em nós. A noiva de Adão caiu. A noiva hebreia caiu. E esta noiva hebreia, vamos falar direto aqui, a noiva de Cristo, ela caiu. Como que Cristo vai casar se a noiva dele caiu? Olha ele sozinho outra vez. Ele viveu com ela aquele início da era da igreja, e a Bíblia diz já na era de Éfeso, irmão Branham mostra isso, que Cristo está andando sozinho no meio da igreja. E muitas vezes andando sozinho é porque a igreja não importava com ele, a igreja não o percebia, a igreja não o via, a igreja tinha perdido já o seu primeiro amor. Ela não podia vê-lo. E ele está andando sozinho. Por isso, irmão Branham mostra também a deidade nesse lugar e diz: não havia a mãe do seu corpo natural aqui na terra, que embalou aquele corpo aqui na terra. Ela cedeu o seu ventre para gerar aquele corpo. Ele diz: a mãe dele não estava com ele. E ele não voltou para falar a um pai, porque ele é o Pai Espírito Eterno. Hoje já está na era de Éfeso, parágrafo 36, 35 e 36. A igreja não estava percebendo. Quando acontece isso, você pode saber que a igreja outra vez vai cair. Ela começou no fogo do Pentecostes nos dias de Pedro. Mas depois que os apóstolos morreram, a igreja, a noiva de Cristo, caiu em Niceia. Então, como Cristo vai casar? Esta é a questão dos trovões. E esta é a questão do novo nome. E esta é a questão de outro homem para o casamento. E muitas vezes é difícil para a pessoa ver. Se a noiva de Cristo, ela caiu, o que ele vai fazer agora? Agora ele vem com um novo nome e pergunta para o profeta desta era: o que vai acontecer? Parágrafo 200, Cristo, mistério de Deus revelado. Pode você ver agora o mistério tríplice? É Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado na igreja, e tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva. Você sabia que a condição original de Adão e Eva somos nós e Branham? A condição original de Adão e Eva veio trazer agora condição original. Ele está nos convertendo ao original. Tudo aqui é original. Lá caiu. E essa daqui voltou à condição original.
para o milênio, pois é esta que vai viver o milênio. Vou repetir esse pedacinho, que é bom, e tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, os quais são um. Cristo, Adão e Eva eram um. Vamos começar lá. Deus e a noiva hebreia, no Velho Testamento, os profetas, eram um. Cristo e seus discípulos, a igreja que veio depois do dia de Pentecoste, era um. E agora? Mas todas estas igrejas, todas estas mulheres, caiu. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito Santo, ou do Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo, o qual nos batiza em seu corpo, porque reconhece somente o seu corpo, sua carne, sua palavra. Reconhece o seu corpo, a sua carne, sua palavra. Esta é formada diferente das outras, a noiva do último dia, porque é a única que não vai cair. A de Adão caiu, a hebreia caiu. Cristo trouxe uma noiva. Quando ele morreu, o Pai o adormeceu no Calvário, tirou a noiva dele. Quando furou a sua quinta costela, debaixo da quinta costela, furou, saiu água, sangue, e ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vida. Dali saiu a noiva. Nós sabemos disso, Mambrana pregou isso daí. Saiu a noiva. Mas esta noiva que saiu dali, água, sangue e vida, ela caiu em Niceia. Outra vez, vai pensar, mas até Deus em carne. Então eu estava olhando assim, Adão, feito, criado no sexto dia. Vamos dizer aqui, o 6 é o número do homem. Adão tem o número 6. Jesus maravilhoso, fé, graça, tem número 5. E a noiva de Adão caiu. A noiva de Cristo caiu em Niceia. E ele não vai ficar sozinho. Ele tem que retornar ao milênio. E para voltar ao milênio, ter um milênio restaurado, então o que ele está fazendo? Através da mensagem do sétimo anjo. Agora a coisa totalmente está ali. Revelação dos últimos dias. O que Deus tinha que fazer através da mensagem do sétimo anjo era tirar uma noiva. E tirar uma noiva do novo nome. É dali que sai. O casamento é agora. Não tivemos casamento durante as eras. O casamento é feito na sétima era. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. E o esposo veio. Em 1963, o esposo veio. Saímos ao encontro do esposo. Cristo desceu. Mas quando ele desceu, ele não desceu Cristo Jesus. Ele desceu Cristo. Anjo forte. Mas ele desceu em novo nome. O mesmo Senhor descerá do céu. Quando ele desceu do céu, irmão Brana diz que ele subiu com um novo nome. Nós não temos base, lugar algum para pregar isso. Mas temos na mensagem do profeta. Porque eu creio. Jesus subiu com um novo nome. Eu creio. Os outros chegaram assim, me mostra aí. Não tem. Que ele subiu com um novo nome? Não tem. Também eu não tenho um versículo da Bíblia para dizer para você. O cordeiro saiu do trono, converteu em leão. Claro assim, não tem.
Porque nós cremos. Tudo é questão do último dia. Quando Jesus veio, ele trouxe coisas que o povo da lei não aceitou, porque não estava falando igualzinho a Moisés. Mas era a verdade do dia. Era aquela mensagem. Era o profeta Deus vindo no meio do tempo. Quando Adão veio lá de manhã, Jesus aqui no meio do tempo e nós aqui no fim do tempo. E tudo formando uma noiva. E essa noiva tem que receber um nome. E por isso irmão Branham pregou sempre que ela é a senhorita Jesus Cristo. Ele pregou, ela é a senhorita Jesus Cristo. Porque ele não poderia mostrar que ela seria outra senhorita. Porque ele sabia onde estava Jesus Cristo. Jesus Cristo não é aquele lá da Galileia. Jesus Cristo estava nele. Ela é a senhorita Jesus Cristo, porque ela crê no ministério de Jesus Cristo no último dia. E Jesus Cristo estava manifestado numa outra carne. Quando desceu do céu, ele estava numa outra carne. Agora, vê se eu e você pertencemos a essa noiva. Vamos ver se nós pertencemos a esta noiva, porque todas as demais caíram. Quando apareceu a noiva da América do Norte, vai na visão que o irmão Branham teve. Quando apareceu a noiva da América do Norte, devia ser a noiva mais linda, porque foi no tempo do irmão Branham. Devia ser a noiva perfeita, foi no tempo do irmão Branham. Mas eles não conheceram o noivo outra vez. E não tiveram nada do noivo, não tinham a natureza do noivo. Deus manifestado em carne outra vez, no amanhecer e no entardecer. E esta igreja da América era uma bruxa. É o que o irmão Branham disse. E ele ainda falou para Deus, se é isso que nós temos preparado para o Senhor, eu me envergonho de preparar uma coisa degradante como esta para o Senhor. Era do dia dele. A noiva da América do Norte, não que não tinha eleito, tinha eleito que faz parte da noiva. Mas eleito que faz parte da noiva tem na primeira era até a sétima era. Mas na sétima era é quando houve o clamor, aí vem o esposo. As demais se levantam por causa de nós. Quando você crê nessa mensagem, você já ressuscita, já se levanta de todos os sistemas. Então todos aqueles que partiram, eles também estão levantados nisso daí, porque você não está vendo nenhum deles aqui. E quando diz é meia-noite, aí vem o esposo, todas despertaram. E você vê, o irmão Branham diz nos dias dele, você vê o que está acontecendo com os católicos, episcopais e assim por diante. Eles estão em busca de dom. Eles não estão entendendo a coisa. Porque não acharam o azeite. O azeite estava no vaso chamado Branham. O azeite estava naquela mensagem dele, o que ele estava pregando. Ali estava o azeite, mas eles não puderam receber. Então a gente está vendo, vem Adão, vem Jesus, porque Jesus tinha que vir no meio para poder restaurar o homem caiu, Jesus veio agora para restaurar o homem, para dar ao homem o que Adão perdeu o livro, Jesus veio para morrer, para ter capacidade de poder devolver o livro. Você vê, Deus está sujeito às suas próprias leis. Deus não precisava, se você for olhar, ele é Deus, não precisava morrer. Ele não precisava morrer. Porque ele é Deus. Para que morrer? Ele só dizia, eu os redimo. Mas ele estava obrigado com a sua própria lei. Sem sangue não há remissão de pecado. Deus se sentiu obrigado a verter sangue. Então ele veio no meio para poder nos salvar, verter sangue para poder nos redimir. E redimir é tomar de volta.
Nós tínhamos sido lançados nas mãos de Satanás. O livro voltou para as mãos de Deus. Mas Jesus veio e nos resgatou, redimiu, trouxe de volta, tomou-nos de Satanás. O Calvário fez isso. Não foi Mombrana que fez aqui isso, foi o Calvário que fez isso. Por isso o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que fez isso, foi o Calvário que fez isso. Então você vem de lá com o Calvário cheio de sangue, você está ensanguentado. Se o Cordeiro vem ensanguentado, você faz parte do Cordeiro, você está ensanguentado. Se o Cordeiro converteu em leão, você converteu em leão também. Mas é ver que Deus tem que cumprir sua própria palavra. Ele não precisava, mas tinha que cumprir. Porque se Ele ordena uma coisa para nós, Ele também faz aquilo. E agora Ele tinha que devolver o livro. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos redimiu. Tomou os direitos do livro que Adão perdeu. Mas não podia nos dar o livro naquele tempo. Tinha que esperar para os dias da voz do sétimo anjo. Quando ele tocasse a sua trombeta, então ele daria o livro para nós. Aquele mesmo Cristo, porque foi ele quem morreu e tomou o livro de volta. Porque o livro estava nas mãos do Adão, ele perdeu o livro e o profeta disse: como sendo a palavra de Deus, não podia ir para a mão de Satanás. Quem foi para a mão de Satanás foi a raça humana, que nós estávamos ligados na mesma natureza de Adão. Fomos para as mãos de Satanás e Satanás só veio nos destruindo e destruindo. Até hoje ele está destruindo as vidas, destruindo a moral, trazendo tudo que nós vemos de errado nesse mundo. É o diabo trazendo tudo isso aí. Mas Jesus veio e nos redimiu, trouxe de volta. E agora na última era, depois que Ele trouxe nós de volta, Ele intercedeu por nós 2 milênios e pegou o livro. Ele não podia fazer isso no dia de Pentecostes. Ele não podia fazer isso lá atrás. Ele tinha que ter um tempo para que o sangue pudesse devolver-nos santidade, limpeza. E 7 eras da igreja dependia disto. Não era só a primeira era que dependia do sangue, nós também dependíamos do sangue. Então precisou passar 7 eras da igreja até que a última semente eleita entrasse aqui no último dia, como diz o parágrafo 60 do quarto selo. Mas quando essa última semente eleita entrar, a coisa será revelada. Foi revelado? Foi. A semente já entrou. A semente já foi redimida. O último homem foi redimido. Então, quando ele é redimido, é o único que podia tomar o livro. Outra vez. Então, o que Cristo fez? Pegou aquele livro e desceu do céu. Só tem um homem que pode pegar esse livro. Não tem papa, não tem arcebispo, não tem cardeal. Não tem nem apóstolo, nem pastor, não tem evangelista, não tem obreiro, não tem ninguém que possa tomar este livro. Quando o anjo forte está descendo, aquele livro está predestinado para a mão de uma pessoa, na qual tem uma mensagem que vai ser tirado dele uma noiva. Tira-se dele uma noiva. Você pode não entender, talvez jogar para o lado humano e se perder. Mas você tem que ver a mensagem vem dentro de um homem. Jesus era um homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos problemas. E venceu todo o problema, toda doença, toda fraqueza, todo demônio. Isso, ele estava provando, se eu faço isso, eu vou fazer possível para 7 eras da igreja. Se vocês tomarem meu sangue, minha vida agora, quer dizer, a santificação e a vida que sai do sangue e entra em você, vocês serão igual a mim outra vez. Vocês serão a minha imagem.
através dessa vida santificada. Então é difícil um homem ficar sem pecar. Irmão Branham mostra isso, ele diz, um homem sangue vermelho não pode com uma mulher dessa da rua. Ele diz, então, o que ele tem que fazer? Vira seu rosto e prova que é um filho de Deus. William Branham não podia falar isso se ele não fizesse. Irmão Branham tinha coisas que nós não entendemos, mas ele tinha até um crucifixo no carro. E ele diz que quando via as coisas, ele olhava para o crucifixo. Isso é o que nós ficamos sabendo. Ele olhava para o crucifixo, porque aquilo ali é que vai mostrar, você é um filho, você é uma semente. Então você olha pelo trabalho que o seu pai fez para poder derramar a natureza dele sobre você. O povo do Velho Testamento não podia ficar sem pecar. Não podia. Mas no Novo Testamento, nós estamos sendo convidados por Cristo. Não é uma santidade forçada e nem forjada. Não, é uma santidade que o próprio sangue de Jesus Cristo traz a você através do temor. Você tem temor de Deus e obedece a Deus. O livro, agora, está na mão daquele que venceu o Calvário. Lá no Calvário, Cristo venceu para me redimir, para te redimir. E ali, ele já subiu com um novo nome. E se você pergunta, qual é o novo nome? Tinha que ficar em mistério 7 eras da igreja. Mas o dia que ele descer do céu, que é o dia que ele subiu com um novo nome, ninguém sabe. Mas a hora que ele descer do céu, então você vai ser obrigado a saber, porque ele já desce com aquele novo nome. Ele subiu com um novo nome, mas ninguém sabia. 7 eras da igreja, porque tinha que ter o mistério das 7 eras da igreja. E o povo, através do sangue, mesmo do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes, eles não podiam saber do novo nome dentro dessas 7 eras da igreja. Mas no dia que terminasse as eras da igreja e que o Cordeiro, aquele mesmo Cristo que subiu, descesse. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi tirado dentre vós e foi assunto aos céus, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11, muito bem. Agora, o que ele foi ocultado por uma nuvem. Uma nuvem o ocultou. Quando aparecer a nuvem outra vez, não vai ocultá-lo, vai revelá-lo. Porque lá ele foi oculto por uma nuvem. Mas ele tem que descer. E quando ele desce numa nuvem outra vez. Aí Apocalipse 10:1, o anjo forte vem descendo do céu numa nuvem. Mas agora já está revelado. Só que na hora, irmãos, não dava para ver. Quem tirou a fotografia não viu. O próprio irmão Branham naqueles dias não viu. O irmão Branham foi sincero nisso. Ele não viu. Ele diz, mas um dia no meu escritório, eu virei esta foto para a direita, ali estava ele, Jesus Cristo. Aí ele vem e prega assim, pode ver seus olhos, pode ver seu nariz, pode ver sua boca, sua barba. Agora ele está revelado, mas ainda não mostrou novo nome. Mas ele tinha que descer. Se ele saiu da terra num homem chamado Jesus, recebeu um novo nome quando ele subiu, nós não soubemos o novo nome quando ele subiu, então teríamos que saber quando ele desceu. E quando ele desceu em mistério sobre o Monte Pôr do Sol, numa nuvem, oculto numa nuvem outra vez. Mas naquele dia tinha um profeta para revelá-lo. Revelar é fazer conhecido, não é isso? O profeta do dia era o que tinha que fazer Cristo conhecido, revelar Cristo para nós. E revelar, talvez nós pensamos assim, ele falou isso, ele pregou. Não, revelar. Ele estava revelando Cristo para nós. Você podia ver a coisa,
mas não estava revelada. Quando foi revelado, é como a foto. Ela não está revelada. Não se vê direito. É uma sombra, alguma... Mas que coisa. Mas, olha, é a pessoa... Acho que é fulano tal. Aí ele vem revelar esse Cristo. Aí você tinha que olhar, não mais na nuvem. Agora estava ele, era o que revelava. Se você quer ver a fotografia, você quer ver esse Cristo que subiu e desceu, se você olhar para o Monte Pôr do Sol, talvez você verá o negativo. Ele tinha que descer, ele tinha que se incorporar para poder ser o positivo, para mostrar a imagem. E é por isso que tinha que ter esta perfeição outra vez. O homem foi a criação perfeita de Deus, como homem. Deus criou a si mesmo em perfeição, como Deus perante os homens. Deus se fez homem. Mas o seu trabalho foi para quê? Foi para nos preparar, para nos condicionar a ser como ele, conversar com uma prostituta sem desejar deitar com ela. E é homem. Jesus era homem. O irmão Branco diz: Jesus foi tentado por mulheres, mas não caiu. E se ele não foi tentado, ele não podia nos ensinar. Por isso o profeta diz, quando ele veio, por que ele não veio numa teofania, como ele veio lá atrás e falou com Abraão? Por que ele veio como criança? Porque ele queria passar por todas as fases do ser humano, diz o profeta. Todas as fases, de criança, adolescente. Se os adolescentes pudessem aprender, se os adolescentes recebessem a vida que o Calvário distribuiu para todos nós, se os adolescentes recebessem, eles não seriam os adolescentes que brigam, que atrapalham os pais, que desrespeitam os pais, que desrespeitam os mais velhos. Seria diferente se eles tomassem a vida de Cristo, porque Cristo mostrou isso com 12 anos. Ele estava entre os doutores, respondendo perguntas profundas, não sobre Roberto Carlos, não sobre Pelé, sobre seu pai, respondendo perguntas. E aí chega José e Maria, depois de 3 dias que tinha perdido. O irmão Brana vem e diz, dentro das 3 eras eles perderam Jesus. Lutero, Wesley e Pentecostes. Tem de 3 eras. Aí perderam Jesus. E aí jogou o plano de Deus, que Maria falou, que foi um anjo, jogou tudo por terra. A Maria fez isso. Pentecostes fez isso. Eu e o teu pai estamos à sua procura. Ele diz, não sabias, vós, que eu deveria estar nos negócios do meu pai? 12 anos, uma adolescente, falando para a mãe, você não sabia que eu deveria estar no negócio do meu pai? Não é fazendo cama, não é fazendo cadeira, é onde eu estou aqui, negócio do meu pai, é falar dessa lei, é mostrar para eles, é responder as perguntas que os sacerdotes estão fazendo. Eu estou aqui nos negócios de meu pai e você me perdeu. A igreja perdeu Deus, a igreja perdeu William Branham. Ele está nos negócios dos trovões, nos negócios dos selos, nos negócios do novo nome. E a igreja perdeu William Branham. O próprio povo da mensagem perdeu o irmão Branham. E aí eles vêm, ele tem que voltar. Eles perderam o irmão Branham. Perderam. Tem que ter alguém que entenda aquilo, que olha para aquilo e vê a coisa correta. Que hora que a gente está vivendo. Esta é a verdadeira noiva.
Por isso o profeta diz que a noiva de Adão caiu. Nós temos aqui o terceiro selo. Isso foi coisas rápidas que me veio. Eu tive que correr também, né? O 67, 68. Agora, quando ele veio a noiva hebreia, ela foi mãe de tudo que vivia, porém ela o rejeitou. Eva natural caiu no Éden por causa de escutar o arrazoamento de Satanás contra a palavra de Deus. Bem, agora a Eva espiritual, a igreja, a noiva de Cristo, ela caiu também, porém não no Éden, mas em Roma. Vê você? Ela caiu no concílio de Niceia, quando rejeitou a igreja pentecostal, quando desceu a Niceia a ouvir os arrazoamentos dos romanos, em vez de ficar com a palavra de Deus. Você cai quando você desce para ouvir o arrazoamento do povo da ressurreição isolada, ao invés de você ficar com a mensagem. A igreja de Jesus caiu, a noiva de Jesus caiu. Qualquer um cai. A mulher se parar para ouvir um outro homem, ela está caída. O profeta diz: você sabe que tipo de mulher é aquela? Mensagem: não sabeis. Se você para conversar com ela, você já caiu. Não precisa ir para a cama, não. Já caiu. Você sabe o que ela é. Você sabe a influência que ela traz sobre você. Se fosse uma velhinha, uma feiosa, você não estaria parando para conversar com ele, que nem paciência você tem para conversar com os mais velhos. Mas porque é uma gatinha, aí você para e quer, aí eu vou pregar o evangelho para ela. Por que não prega para uma velhinha? Esse é o espírito da era. Eles fazem isso, e é por isso que cai. O homem cai exatamente por isso. Porque os pastores andam caindo? Eles entram dentro do escritório sem ter um diácono com eles. Acho que o tratamento tem que ser ali é vida íntima. Então entra eles, sozinhos. Por isso que cai, tem que cair. William Brandt diz que não pode ser feito assim. Mas eles pegam e fazem. O pastor deveria entrar com a sua esposa lá no escritório e conversar com aquela irmã que tem dificuldade. Talvez tenha dificuldade com o marido não está tratando bem, o marido não está correspondendo na cama. E ela fala para um pastor que já está caído, ele já vai ajudá-la. É um fundo clamando, outro fundo é demônios. Aí é demônio no púlpito, é demônio na igreja. É demônios no escritório, querendo resolver problema de uma forma errada. Até parece que nós não somos homens, né? Nós sabemos é tratar as coisas. Nós sabemos é nos livrar. Nós temos que aprender isso, nos livrar. Não sair sozinho. No tempo do irmão Brana não tinha aquele que saiu com a fulana de tal e viajou quantas horas? De carro. E diz: não, irmão Brana, não tem nenhum problema. Irmão Brana nunca concordou com isso. Para ir visitar um doente lá na Santa Casa, irmão Brana levava alguém com ele, ou a esposa, ou um diácono, alguém ia com ele. Certas coisas, quando você vai entrar na casa de um irmão, e o irmão não está em casa, o melhor que você faz é não entrar, a menos que tenha filhos ali, tudo no jeito ali, e que não sai dali de perto. Porque o melhor que você faz é não entrar. O irmão Brana diz: você pode fazer tudo certinho, mas os olhos dos vizinhos não é santo. Eles já vão olhar e vão maliciar contra aquela mulher. Alguém entrou ali, o marido dela não está em casa, o marido está viajando, e aquele homem está lá em casa. Ele passa o dia naquela casa, o marido daquela mulher não está em casa. Então, vai fazer visita, as visitas são feitas assim também. Amém. Eu já tinha que parar. Tinha que parar. Você vai, quem sabe eu paro e pronto aqui. 88. Então, tal como caiu a Eva natural, também caiu a Eva espiritual. A noiva de Deus caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma. E ambas as quedas sucederam por ver arrazoado, por haver arrazoado contra a palavra de Deus. Você cai por arrazoar contra a mensagem.
também trocou seus direitos de virtude a Satanás, como vemos na abertura destes selos, que foi Satanás e ainda é. E a Bíblia diz que é a mera semente de Satanás. E como Eva trocou seus direitos virtuosos e os entregou a Satanás ali no jardim do Éden, assim também a igreja, a noiva de Cristo, fez o mesmo em Roma, quando trocou a Bíblia por dogmas e arrazoamento. E assim também fez o povo da mensagem, que trouxeram a mensagem dos Estados Unidos, mas trouxeram uma mensagem caída, adulterada. E que o irmão Branham tinha que levantar para revelar ainda trovões, novo nome, e sétimo selo, e visão da tenda, e terceira puxada. Começaram a razoar. A Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria todo aquele segredo. E ele revelou. Revelaria os trovões, ele revelou. Tudo está revelado aqui. E se você arrazoar, você vai cair mesmo. Finalzinho, só esse pedacinho aqui, ó. Porque todas caem, mas esta não. Não é? Oh, a noiva de Adão caiu. Se fosse colocar tudo direitinho, nós veríamos 4 quedas. Entende? Veríamos 4 quedas. Mas vamos falar de 3. Mas veríamos a queda da noiva de Adão, a queda da noiva hebreia durante a era dos profetas, que quando Cristo veio, ela rejeitou, ela caiu. A noiva de Cristo, gerada no Calvário, ela caiu em Niceia. E agora Deus precisava casar. Ele não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar sozinho. Deus não vai ficar sozinho. Ele tem uma noiva. Agora, ele tinha que casar, mas casar com quem? A hebreia caiu. A dos dias de Jesus caiu. Vai casar com quem? Diz, tem a noiva do último dia. Esta, por isso, é gerada pelos trovões. Os trovões é que geram o povo desta noiva. E aí vem como? Ou agora ela vem com um novo nome. Se você não ver isso, tem que estar muito cego do que você é chamado. Eu sou um brana, eu sou um bramita. Sim, essa é a verdade. Não adianta, eu sou cristão bramita. Eu sou só cristão. Eu não, eu sou duplo. Porque só como cristão, você sabe que Cristo não tem uma noiva, porque ela caiu. Teria que vir Cristo descer do céu e agora com um novo nome. E sempre quando Deus faz isso, o nome está revelado na pessoa mortal, aqui na terra. Quando Deus fez isso, o nome estava revelado num homem. Deus se tornou mortal, aqui na terra. Agora o novo nome, Cristo desce do céu e vem para a terra e entra no sétimo anjo, leva o sétimo anjo para dentro da nuvem, para poder descer nele. Mas é muito simples, irmão. É muito simples. A gente, para fazer um papel desse, devia estar vendo irmão Branham e Cristo descendo, dizendo, eu estou dentro dele, viu? Vocês não vão me perder, não. Eu estou aí dentro. Ele não faz isso. Ele simplesmente diz que desce. E quando desce, você tem que saber a hora que ele pisa na terra, ele não é mais aquele Deus Espírito que estava sozinho. Ele agora tem uma companheira, ele agora tem uma noiva, e as outras caíram, mas essa, essa não cairá. Que coisa boa aqui, ó. As denominações nunca chegaram a tocar nisto, porque é uma revelação. Você fica esperando que os outros vão, eles vão ver. Não, o irmão Branham diz, nunca chegarão a tocar nisso, porque é uma revelação. A noiva sabe muito bem, Eva também o soube, porém ela caiu, mas esta o sabe e não cairá, está ordenada, aleluia, ordenada para não cair. E esta é a noiva do novo nome. Por isso a Bíblia diz que ele tiraria um povo dos gentios, de entre os gentios, para o seu nome. Olha, é difícil, mas Cristo não tirou um povo de entre os gentios para o seu nome, Jesus. Pois o povo é gentil.
Jesus tirou um povo dentre o judeu para o seu nome. Ele tirou. E aquele povo que ele tirou dentro do judeu para o seu nome, aquilo foi a igreja. Mas ela, no espaço de tempo de 300 anos, ela caiu. E Cristo agora vem preparando outra vez. Vem preparando para poder ter outro homem. E você vê agora no 7. Agora é Bran. B-R-A-N-H-A-M. Agora é 7. Foi 6 o Adão. Foi 5 Jesus. E agora 7 é Brana. 7 é a perfeição. 7 é o número de Deus. Você sabe que o diabo trabalhou muito nisso, dizendo 7 é o número da mentira? 7 é o número de Deus. O diabo sempre quis enganar as coisas. 7 é o número de Deus. Você não tem que ter medo. Até do 13 você não tem que ter medo. Que era 12 tribos, mas era 13. Você não tem que temer nisso. Simplesmente você tem que crer. Quando você parte para a idolatria, como o irmão Rogério leu hoje, parte para a idolatria, Deus põe outro no seu lugar. E o problema é que quando Israel partiu para a idolatria, Deus pôs outra tribo no lugar de Dan e de Efraim. Foi José e Levi, no lugar de Dan e Efraim. Mas quando você erra e é o idólatra, entrando nas denominações, adorando os ídolos denominacionais, o que eles pregam, adorando uma mensagem que Deus nunca pregou, Deus nunca mandou irmão Brana dizer para o povo: olha, eu vou ressuscitar e vou cavalgar esse caminho mais uma vez. Não, ele só falou: cavalgarei, porque era o espírito de Elias que ia cavalgar, não William Brana, era o espírito de Elias que ia cavalgar. Então hoje você tem que saber, tem uma noiva, esta não cairá. E o nome, Brana, ela foi tirada dele. É duro, não é? Então, você vai formando mensagem agora, porque agora tem que terminar. Quem me ouve vai formando mensagem. Mas ele estava só. Agora não está mais. O homem estava só. Deus fez uma mulher, tirou da própria costela. Vem cá. Você não está mais. Deus ficou só. Por todos esses milênios. Agora que ele casou, ele estava só. Mas naquele dia, no Monte Pôr do Sol, eis aí vem o esposo. Ali ele casou. O irmão Brana diz: ela está unida, ela está casada. 236, provando sua palavra. Então, ela está casada. Agora, Deus já não está só. Ele tem eu e você para confraternizar os trovões. Os 7 selos, o 7º selo, o novo nome. Ele tem. Essa mensagem é difícil para um. Já pensou bem um crente denominacional? Escutar uma coisa dessa? De blasfêmia. Eles dizem trindade, que é blasfêmia, e acham que é Deus. Mas quando nós estamos acompanhando o que Deus tem feito, a revelação que Deus derramou para nós durante todo esse tempo, Deus não está só. Eu estou com Deus. E numa forma de casamento. Porque estar só, ele estava tratando assim: Adão, você não pode ficar só, tem que ter uma mulher. Cristo, você não pode ficar só, tem que ter uma igreja. Brana, você não pode ficar só. Aí está a noiva gentia, um povo dentre os gentios, tirado para o seu nome. E completa aí agora, Jeová Jireh. Um gentil levará o seu nome. Um gentil. Por que um gentil? Porque a noiva é gentia. E a noiva é tirada exatamente desse gentil. Foi tirada de um homem? Não, é a mensagem. Deus usa o nome, mas é a mensagem, é o que está dentro. Você não é o que está de fora. Você não é esse nome que você tem de fora, é o que você tem dentro. Você é a fé que está lá dentro. Amém. Pai Celeste, muito obrigado por mais esta vez poder falar um pouquinho da sua palavra.
Creio que cada pessoa pode ter entendido isto, Senhor. Que a noiva de Adão caiu, a noiva de Cristo caiu, mas a noiva agora nos dias de William Branham, Deus revelando os 7 trovões e tirando desta mensagem dos 7 trovões revelados, tirando sua noiva, através de um nome gentil, B-R-A-M-H-A-M. Estamos agradecidos ao Senhor nesta hora final. Pode o mundo não entender, mas nós conseguimos ver o Senhor trabalhando. E nós vemos por quê? Somos essa noiva. Ajuda-nos, nós queremos ser a noiva que o profeta diz, esta não cairá. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado.